Vocês viram no vídeo anterior que eu destaquei algumas frases do Paulo Turra dizendo que é preciso aproveitar as características do time para que ele seja competitivo. Hoje, a característica do Santos é jogar em transição, não é ter posse de bola. Por isso ele cobrou reforços e cobrou de maneira correta. É por isso que eu digo há muito tempo para vocês aqui, alguns entenderam, outros insistem em não entender, que é preciso respeitar as características dos jogadores que você tem em campo, dos seus jogadores do elenco. Não adianta nada você pegar o Miguelito, que está começando agora, e colocar para jogar de volante. Não vai dar certo, né? Não adianta você pegar um jogador como o Patati e botar para jogar de meia. Não vai funcionar. Você tem que respeitar a característica do jogador, o local no campo onde ele rende melhor, né? E com uma construção, digamos assim, que favoreça o estilo destes jogadores. O Kevson, por exemplo, tem um potencial ofensivo muito grande. É preciso que o time trabalhe para criar espaços para ele chegar no fundo, como ele chegou 2 ou 3 vezes na partida contra o Goiás. E se você tem um centroavante como o Marcos Leonardo, que não é o Ronaldo Fenômeno, longe disso, que pegava a bola no meio de campo e ia driblando todo mundo para sair no gol. Aliás, que centroavante que o Brasil tem hoje que faz isso, né? Não tem. Que ele é um cara que joga dentro da área, enfiado, brigando, né? Procurando contato com os zagueiros, mas que precisa receber a bola construída, trabalhada, limpa para ele finalizar. O jogo contra o Goiás foi a prova disso. Aliás, até foi além, porque quando ele precisou brigar lá no meio, disputar uma bola e acionar o Mendonça para fazer o terceiro gol num contra-ataque, ele conseguiu. E a torcida do Santos, ela nos últimos meses, emprenhada pelo ouvido, infelizmente, uma parte dela entrou numa pilha de culpar os jogadores errados, as pessoas erradas, pelos problemas do Santos. O nível de crítica que é feito ao João Paulo, que era feito ao Ângelo e é feito ao Marcos Leonardo, é um troço surreal, é inexplicável. Tem jogador que faz muito menos em campo e que passa em brancas nuvens, a torcida nem se manifesta, né? E aí o Marcos Leonardo faz o jogo que ele fez, em que, sabe Deus, se fosse o Mezenga que estivesse em campo, e o menino David, que está sendo preservado, ao meu ver, pelo Turra, como o Diniz preservou lá atrás o Ângelo, né, e outros técnicos não preservaram, como o Cuca, por exemplo, eu não sei se ele ali poderia fazer a jogada que os gols que o Marcos Leonardo fez. Poderia fazer, porque eu até acho, já disse isso aqui mais uma vez, que tecnicamente acho o David Washington mais jogador que o Marcos Leonardo. Mas não sei se ele está pronto ainda. E talvez por isso o Turra esteja colocando o Mezenga falando, diretoria, esse aí é o meu centroavante, caso o Marcos Leonardo vá embora e deve ir mesmo. Então eu acho que essa é a hora das pessoas terem um pouco de humildade e reconhecerem que elas se equivocaram, né, em relação ao Marcos Leonardo. Ah, mas foi um jogo só, depois de tantos outros. Eu não estou entrando no mérito da quantidade de gols e nem do tempo que ele ficou sem fazer, né, porque ele esteve na seleção brasileira sub-20 e foi chuteira de prata da competição com um time que criava oportunidades para ele finalizar. Aliás, lá também ele deu uma assistência como deu para o Mendonça. Então, eu estou contextualizando porque eu sei que vocês que estão aqui comigo são inteligentes, né? Eu tenho muito apreço pelos inscritos no meu canal, porque são pessoas que entendem o que a gente fala. Tem canal aí que fala um monte de bobagem, né? E que tem gente que embala, né, nessas bobagens aí que são ditas por essas pessoas. Enfim, os que eu gosto, que eu admiro, obviamente não, mas tem uns aí que, pelo amor de Deus, né? Enfim. Então, basicamente é isso. Preciso que o torcedor entenda que o jogador, dentro de um contexto de crise que o Santos vive já há anos, crise institucional, financeira e técnica, um time que não tem apreço pelo ataque, que não tem tesão pelo ataque, por jogar para frente, por fazer gol, que precisa se defender durante quase que uma partida inteira contra o Goiás, para fazer gol no contra-ataque, que cria pouquíssimo, né? O centroavante, esse que precisa ser abastecido, tem vida ruim.
tem vida ruim. É muito difícil para qualquer centroavante. E não só o Marcos Leonardo, mas até o David. Lembram? O período que ele marcou contra o Vasco e depois em que o Marcos Leonardo ficou fora na seleção brasileira, ele ficou várias partidas sem marcar. Contra o Blooming, perdeu alguns gols incríveis. Por quê? Porque é menino, porque está em formação. Não adianta descer o sarrafo nele, criticar o moleque e dizer que não presta, né? Então a torcida do Santos ela precisa aprender a ser mais proativa, precisa ser mais construtiva, mais positiva em relação a alguns jogadores. Claro que se for mal num dia, né? Eu acho que ele fez bobagem quando fez o gol e tirou a camisa, porque daqui a pouco, se ele toma um terceiro cartão amarelo, pode desfalcar a equipe, apesar de eu achar que ele não vai ficar aqui mais muito tempo. Mas enfim, que o que aconteceu com o Ângelo e o Marcos Leonardo sirvam de lição. Lição para todo mundo no clube. Para técnico, para dirigente que quer entrar para a história como aquele que colocou o jogador a joia. Não façam isso, por exemplo, com o Cauã Basile. Tá? Não façam isso com esse menino. Ah, vou entrar para a história porque eu vou ser o primeiro presidente a colocar para jogar no profissional. Ou o primeiro técnico. Não façam isso. Nem com ele, nem com alguns outros que são um pouquinho mais velhos. Porque o que a gente viu, e tá todo mundo aí arvorado discutindo agora, poxa, vender o Ângelo por isso? Ah, tudo bem, mas o Marcos Leonardo como é que pode? Estão oferecendo pouco, tinha que vender por mais. Tem gente até fazendo uma conexão com o Vitor Roque, que saiu por uma fortuna pelo Atlético Paranaense, apesar de eu diferenciar o DNA. O Vitor Roque é filho da mãe e do pai dele. O Marcos Leonardo é filho da mãe e do pai dele. São DNAs diferentes, características diferentes, jogadores diferentes, óbvio, talentos diferentes, valores diferentes, né? Mesma coisa que você querer comparar o Arthur Gomes com... Claro que eu estou fazendo uma comparação meio forçada demais. O Arthur Gomes com o Neymar, né? Claro que não há essa diferença toda entre o Marcos Leonardo e o Vitor Roque. É uma grande diferença, mas não nesse nível também, desculpa, né? Neymar com o Arthur Gomes, que aliás foi bem em Portugal, era criticado aqui pela torcida do Santos, por mim inclusive, está indo lá jogar no Cruzeiro. Jogou Champions League, fez gol lá e tal. O Arthur Gomes está de volta ao futebol brasileiro. Então, meus amigos, é isso. É para a gente ter um pouquinho mais de paciência, porque não adianta só na caça pelo clique ficar fomentando o ódio o tempo todo. Na caça pela audiência, não adianta só ficar destruindo, né, sem enaltecer e sem pedir calma na análise, porque é preciso ter razão na disputa. Não é para ter razão, eu prefiro errar e dizer lá na frente, olha, errei, mas o Santos está vencendo porque fulano, né? Eu critico, por exemplo, as atuações do Messias. Porra, eu espero que ele se transforme no melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Venho aqui, peço desculpas publicamente se ele virar o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Mas tem gente que não dá o braço a torcer. O cara salva o time no jogo. 3 gols dos 4, 2 ele faz e 1 ele constrói. E tem gente que ainda reclama do rapaz. É impressionante. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver lá pelas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco, lá com o Marcão, ou solicitar a comodidade do delivery. Pois é, vai entregar na sua casa. E se disser que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu quase que disse tudo o que tinha que dizer neste editorial, no introito deste vídeo. E deixar claro o seguinte, todo mundo tem acompanhado o noticiário que a Lazio tenta comprar o Marcos Leonardo, oferece lá 10, 12 milhões de euros e tal, no geral. O Santos quer mais pela parte dele, e a Lazio deve preparar uma oferta melhor, imagino esta semana, né, porque a janela está aberta, e vai tentar levar o jogador, porque é a negociação concreta que existe neste momento. Aparentemente não há nenhum outro time interessado no Marcos Leonardo, mas se ele continuar no Santos, talvez ele possa, né, daqui a
mais alguns meses, estar mais valorizado e talvez com o interesse de outros clubes. O que eu vou deixar claro aqui para vocês é o seguinte, porque se no domingo que vem, 4 da tarde, Santos e São Paulo no Morumbi, o Santos perdeu o jogo, o Marcos Leonardo não recebeu uma bola para finalizar, o time não construir, ficar só se defendendo, até porque o São Paulo vem de um empate fora de casa contra o Bragantino, né? O jogo foi 0-0, o São Paulo está na 7ª posição com 22 pontos ganhos. O São Paulo está exatamente atrás do Bragantino, fora do G6 do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo entende que é necessário vencer para subir na tabela do campeonato e, claro, sabe da situação do Santos, como o rival vai querer atrapalhar a vida do Santos. São Paulo, um confronto contra o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil, mas imagino que depois disso o Dorival vai usar a sua condição máxima, né, para o jogo do próximo final de semana. E aí, o natural é que se o Santos contra o Goiás, na Vila Belmiro, teve 30 e poucos % de posse de bola, vou até entrar na estatística bonitinha aqui, vamos lá. Não, entrei no jogo errado. Espera aí. Vamos lá no jogo certo. Cadê o jogo certo? Vamos lá no jogo certo. Santos e... Ih, meu Deus do céu, sumiu tudo aqui, rapaz. Cadê a estatística de Santos e... Já vou achar. Mas enfim, a equipe do Goiás teve 60... Achei. Ai, meu Deus do céu. 67% de posse de bola. O Goiás. O Santos teve 33%. O Goiás trocou 542 passes, o Santos 265. No chutes a gol, o Goiás chutou 19, o Santos já chutou 15. E na meta o Santos foi melhor, acertou 6 contra 5 do Goiás. O Goiás chutou muita bola longe. Então vocês imaginam que jogando no Morumbi, com o São Paulo perdendo, quanto de posse de bola que o Santos vai ter? A não ser que nesta semana, né, cheguem os reforços que façam com que o Santos possa eventualmente mudar um pouco a característica. Lembrando que o Luan Dias está suspenso, até aí não faz tanta falta, mas o Rodrigo Fernandes estará suspenso. E a gente precisa saber como é que o Turra vai montar o time sem o Rodrigo Fernandes. Se ele vai botar o Balieiro de titular ou se ele vai botar o Dodi de novo, recuando o Sandri, né? Pode ser uma alternativa também. Enfim, então o Santos vai tomar muito mais sufoco, com muito mais qualidade, de um adversário como o São Paulo do que era o Goiás. E aí a tendência do time pouco construir é enorme. A tendência do time pouco construir é enorme. Mesmo tendo uma semana de treino, e pela coletiva do Turra ficou claro que não adianta ter o tempo para treinar se você não tem jogadores com a característica para fazer alguma coisa diferente. Repito, só se vierem reforços durante estes próximos dias para que ele já mude esta característica do time. Então vamos aguardar. De toda forma, este vídeo é para que a gente enalteça o futebol do Marcos Leonardo, que é um centroavante de altíssimo nível, né, para a idade dele, né, para o tempo de profissional que ele tem, para muita coisa que ele precisa melhorar, negócio de tirar a camisa que não precisa, né, de exagerar às vezes numa reclamação, mas ele é muito novo, ele ainda tem muito a melhorar, ele precisa ser lapidado. E eu acho que a Lazio vai ter que entregar uma proposta um pouquinho melhor ou entrar nas condições que o Santos quer para vender o Marcos Leonardo e com esse dinheiro trazer um outro centroavante, outros jogadores e um outro centroavante. Porque se a preocupação do Turra com o David Washington é realmente de preservar, isso aqui eu estou conjecturando, tá? Eu gostaria até que isso fosse perguntado por algum colega nos próximos dias para o Turra, se for possível, se ele entende que a questão do David é de preservação do jogador, para não acontecer o que aconteceu com o próprio Marcos Leonardo, com o Ângelo e com outros jogadores jovens. Porque se for isso, ele só tem o Mezenga. Até o Lucas Barbosa, que a gente chegou a falar, pode ser que jogue de centroavante, nem relacionado está sendo. Não sei não se esse aí não vai ser o próximo a ir para a lista dos afastados. Então, é hora do torcedor do Santos enaltecer a qualidade que existe no time. O João Paulo comete as suas falhas, mas ele salva o Santos muito mais do que erra. E tem torcedor do Santos que adora detonar o João Paulo, por prazer, para ganhar a discussão de botequim. João Paulo é isso, Marcos Leonardo é a mesma coisa, né? Então, meus amigos,
O rapaz foi o principal jogador do Santos na vitória contra o Goiás. Uma vitória suada, difícil, com um monte de dificuldade, né? Que precisava acabar com o jejum, e ele foi lá e resolveu. Dentro da área, com o time construindo, e depois, quando apertou, quando estava 2-1, e se fosse nesse placar para o intervalo, seria muito mais difícil. Mas ele brigou e construiu o lance para o Mendonça fazer o terceiro gol do Santos. Então vamos aplaudir Marcos Leonardo neste momento. Lá na frente a gente pode criticar, porque a vida é assim. No dia que você joga bem, a gente bate palma. No dia que você joga mal, a gente critica. Mas critica pensando de forma positiva, para que o rapaz ouça esta crítica e pondere se jogar a camisa para cima era importante, era necessário. Se chutar de qualquer jeito, com o corpo desequilibrado, resolve alguma coisa, né? Se bater aqueles pênaltis no meio do gol, se isso não é perigoso. Então, uma crítica construtiva para que ele melhore. E isso serve para qualquer outro jogador. Então, a torcida do Santos tem que entender isso neste momento. Mas é aquilo, é a crítica externa, neste momento, que é o que cabe, porque, infelizmente, até segunda ordem, o Santos segue punido e não vai ter torcida daqui para frente até um bom tempo no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então, ainda bem que nós fabricamos centroavantes, né? Fabricamos centroavantes. Nossos centroavantes estão aí espalhados por vários times do futebol brasileiro, né? Fazendo gols, né? Muitos que inclusive eram criticados aqui. E temos mais um no forno e tem outros, além do David, tem outros meninos, né? Centroavantes que o Santos forma na base, que daqui a pouco estarão aí à disposição também. Então, você que tem um pouquinho de paciência, reflita sobre a crítica a esse rapaz, né? Estou dizendo que ele virou o novo Coutinho, que a partir de agora a gente não deve pegar no pé dele quando ele for mal e tal, mas é mudar esse comportamento, né? Essa coisa odiosa, essa perseguição implacável, né? O tempo todo em que se enaltece mais os defeitos da pessoa do que as qualidades dela. É a velha história de enxergar o copo meio cheio e não enxergar o copo meio cheio, e sim enxergar o copo meio vazio, isso que eu queria dizer. Tá bom? Então, parabéns ao Marcos Leonardo pelo jogo que fez contra o Goiás. Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.